no Morumbi. Garrafa, quais são as novidades do Tricolor hoje? A novidade principal, Michele, é que a nossa equipe, por sorte, não se molhou toda como você queria, né? Porque dá uma olhada o que caiu de chuva depois da nossa primeira entrada. Olha o estrago que a chuva fez aqui no gramado do Morumbi. Ainda chove muito forte, mas depois daquela nossa primeira entrada, com a manchete, passando o clima do jogo, caiu o mundo no Morumbi. Ainda está chovendo muito, muito forte. Aí, como percebemos que abriu o estádio para a imprensa, a gente se deslocou. Nessa de se deslocar, caiu uma chuva a ponto de alagar todo o gramado do Morumbi. A sorte, Michele, é que a partida entre São Paulo e Manaus pela Copa do Brasil, ela só começa às 9h30 da noite. E a gente conhecendo bem a drenagem do Morumbi, e é claro que essa chuva que ainda é forte por aqui, ela deve parar, o gramado vai estar legal para a hora do jogo, né? E lamentavelmente a nossa equipe, para você que gosta de ver o repórter todo molhado, especificamente eu, a gente conseguiu se safar dessa, já estamos do lado de dentro, nesse esquenta desse jogo importante. Por que é importante, Michele? São Paulo e Manaus? Porque o São Paulo, ele corre atrás desse título, é o único título que o São Paulo ainda não tem, o da Copa do Brasil. A galeria do São Paulo é brilhante, com troféus maravilhosos, tricampeão da Libertadores, tricampeão do mundo, brasileiro, paulista, são vários títulos. Mas o São Paulo nenhuma vez conquistou a Copa do Brasil. Só chegou uma decisão em 2000 contra o Cruzeiro, na época do Miller, e acabou perdendo. Então o São Paulo prioriza sim a Copa do Brasil. O São Paulo vem numa crescente, conforme falávamos antes. Nos últimos 9 jogos, o São Paulo só teve uma derrota. Foi no Clássico justamente para a melhor equipe do campeonato, no caso, o Palmeiras. O técnico Rogério Ceni vai levar a campo o que tem de melhor e, mais uma vez, ele não vai contar com força máxima, não. Ele não tem, por exemplo, o Igor Vinícius, que continua no departamento médico. O Sara, que já não jogou a última partida, também não reúne condições. Além do Thiago Volpe, que vinha atuando no lugar do Jandrei. Ele fica de fora, está em recuperação no departamento médico. Mas duas boas notícias para o Rogério e para a torcida do São Paulo. O Calleri está confirmado, né? O Calleri é o homem-gol do São Paulo, toca no Calleri que é gol, e também o zagueiro Diego Costa para jogar ao lado do Arboleda. Daqui a pouco, na minha próxima entrada, eu volto para falar se a chuva diminuiu ou não, como é que tá, para passar a provável escalação do São Paulo e falar um pouquinho desse adversário do Tricolor que pela primeira vez chega a essa fase. A chuva continua caindo no Morumbi, viu, Michele? Ó, gramado muito encharcado, mas repito, o jogo só começa às 9h30 da noite. Daqui a pouquinho eu volto aqui do lado de dentro do Morumbi, Michele. Nossa, parece que tem cachoeiras aí, né, Garrafa? Depois você fala pra gente quantos ingressos estão vendidos. Deve ter bastante ingresso vendido, será, pra esse jogo, Celso? Será que o pessoal vai desanimar? Não, né? Não. Ô, Garrafa, pena que você não se molhou. Tem muito ingresso antecipado, Ah, né? mas olha, com todo respeito, o Manaus é um time da Série C do Campeonato Brasileiro, é um time novo, fundado em 2013. O São Paulo tem que ganhar o jogo, não tem muita conversa, assim, não tem muito futebol... Tá... Eu concordo com você, mas se você observar os últimos jogos do São Paulo contra equipes que jogaram de maneira fechada, empatou em casa com o Ituano, Sim. Empatou em casa com a Internacional de Limeira, suou sangue para vencer o Santo André por 1-0 com gol nos acréscimos. Mesmo assim, Celso, lá fora empatou com a Campinense 0-0. Mas a única coisa que justificaria uma derrota, um empate, alguma coisa do tipo, seria um gramado totalmente encharcado na hora do jogo, que impedisse, porque com a bola rolando mesmo, todo mundo sabe, é lógico que o São Paulo vai ter que ir para cima, os caras vão tentar se defender de todos os jeitos, e mesmo assim a obrigação do São Paulo de vencer. Bom, e de qualquer maneira, se houver empate, é bom a gente deixar claro, pênaltis. Não tem vantagem. A vantagem é jogar em casa. Empate, pênaltis. É assim. Aí o Rogério vai pro gol. Não pode. Não pode, né? Não. Então, do São Paulo, será que já dá pra gente ter uma ideia do time, Garrafa? O que é isso na sua mão? Um provável, né, Michele? Um provável. Vamos lá, de Rafinha, né? Além do Jandrei no gol, a linha de defesa com o Rafinha, o Arboleda, o Diego Costa que volta e o Léo, o Pablo Maia, o Rodrigo Nestor e o Igor Gomes, e lá na frente são 3 jogadores, Nicão, Calleri e Éder. Este é um provável São Paulo, não é a escalação oficial do São Paulo, mas todo mundo apostando nessa escalação dentro daquela linha de que o São Paulo vai com a sua força máxima. E olha, a situação do gramado já deu uma melhorada, já pode perceber, Almeida? Dá para dar uma mostradinha aqui? Isso, ó. Já deu uma melhoradinha aqui a situação do gramado, portões ainda fechados, então nós não teremos problemas com a partida começando às 21 horas. O São Paulo vem de uma única derrota em 9 jogos, como eu falei anteriormente, e a equipe do Manaus, que pela primeira vez chegou a essa fase da competição, ela está a 8 jogos sem nenhuma
derrota. Está nas quartas de final do campeonato manauara e, claro, que está de olho na premiação. Vale lembrar que a premiação é muito boa para quem avança a Copa do Brasil, principalmente para um clube de menor expressão como o Manaus. A grana entraria em boa hora. E vale lembrar que para passar a próxima fase, não vale empate para o time da casa, não. Empate é decisão por pênaltis. A única vantagem que o São Paulo tem nessa etapa é jogar aqui no estádio no Morumbi. A expectativa aí de um público em torno de 15, 18 mil torcedores. Michele, parou de chover por aqui. Muito bom, Osmar Garrafa. Parou de chover, então sinal de que até as 9h30 da noite o campo vai estar melhor, né, Celso? Esperamos que sim, porque para o São Paulo é interessante, né? Para a bola rolar melhor, é um time que trabalha bem a bola. O campo encharcado facilita. A gente viu tá como isso marcar. prejudicou no Majestoso, né? Sim. O Corinthians e Palmeiras, o Corinthians e São Paulo foi muito prejudicado por causa do gramado, Sem né? dúvida alguma. A esperança é isso que o Garrafa falou. O jogo é só 9h30, esperar que até lá a drenagem funcione. E assim, vou repetir aqui, para mim, o campo, nesse estado, é o maior adversário do São Paulo. Suficiente para o Manaus ganhar, né? É que é o time que vai destruir, que você propõe destruir, pelo menos essa expectativa. Pode ser que, de repente, o Manaus surpreenda marcando a saída de bola do São Paulo. A gente pode esperar de tudo. A gente não conhece. Mas num primeiro momento... A gente não consegue acompanhar. Essas estatísticas da boa fase do Manaus também não dá para levar muito em consideração, porque o nível de adversário é muito diferente. Sim, não lembra do Fluminense do Piauí contra o Santos? Exatamente. Tudo bem, se bem que o Fluminense do Piauí dificultou. Mas também o São Paulo não está jogando tão mal como o Santos está jogando. E o jogo é em casa, né? Exatamente. Então, assim, em casa... O São Paulo vem em ascensão, o Rogério está encontrando o time... Eu não vejo muito espaço para zebra nesse momento. Não enxergo. Tem um aumento da confiança, né? Eu acho que o único tem muito zebra a ver. É se o Celso cravar o São Paulo ganhar. O São Paulo passou por um... Você vai trazer duas para mim da biquinha. Você crava, Celso? Não vou te responder. Vai. O São Paulo... Não vai dar São Paulo, fica tranquilo. O São Paulo, ele teve um início de temporada muito titubeante. Jogos que o São Paulo venceu. Tratou mal a pré-temporada. O Rogério admitiu isso. Que o São Paulo tratou mal a temporada. Teve problemas de desfalques e tal. Só que desde o jogo contra o Corinthians, o São Paulo é sua evolução. O São Paulo jogou bem contra o Corinthians, jogou bem contra o Palmeiras, mesmo tendo sido derrotado. E jogou bem contra o Mirassol e nem estava com força máxima. É engraçado, porque eu concordo que o São Paulo jogou bem contra o Palmeiras sendo derrotado, né? Acabou tomando um gol que a bola bate nas costas do Volpi, mas encarou o Palmeiras, que é um grande adversário, depois foi para cima, buscou o resultado, não alcançou, mas o desempenho acho que deu até um otimismo ali na galera para o futuro breve. Contra o Corinthians eu já não acho. Nota para o trabalho do Rogério Ceni. Muito cedo, Michele. Não, claro que não. Nem chegamos claro a que não. Ele não deu uma bela acertada no time? Hoje eu dou nota 7 para o Rogério. Dou nota 6, porque eu ainda não acho que o São Paulo joga bem. Eu acho que o São Paulo está encaixando, está encontrando um jeito de ser competitivo. Está encontrando o time. Está encontrando um jeito de ser competitivo. Eu dou uma nota 8 para ele. Sabe, vai encarar um bom time, ele consegue competir. Então, uma nota 6 ali, mas eu acho que falta muito ainda. A parte ofensiva, então, do São Paulo, eu acho que às vezes bate um clarão de ideias numa parte ofensiva do São Paulo. Contra o Corinthians, por exemplo, foi uma coisa... Caiu uma chuva, complicou o gramado, marcou um gol com 50 segundos e se defendeu o jogo inteiro, sabe? E quando o São Paulo tem que propor o jogo contra times fechados, falta profundidade. Falta muito jogadas pelo lado, mas falta profundidade. Entendi. Resultado da enquete.